Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais uma aula de geografia. Vamos falar aí hoje sobre formação da União Europeia, um assunto bem importante aí para os nossos estudos aí referentes a Enem vestibular, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no arquivo que eu preparei para vocês, tá? A base aqui das nossas aulas são sempre as apostilas, tá? Boa parte do que vocês encontram aqui, do que eu apresento para vocês, está lá na apostila de vocês, então é importante que vocês sublinhem algumas coisas que vocês acham importantes, tá? A gente está no capítulo 23, parte de Geografia 1, Europa, a construção do bloco europeu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da formação da União Europeia, tá? Vamos analisar aí como que esse bloco ele surgiu, qual foi o processo pelo qual ele foi passando, né? Por quais etapas ele foi passando até se constituir como a gente conhece hoje a União Europeia. Beleza? Bom, formação de uma Europa unificada economicamente, né? Acho que essa é a base do que é a União Europeia, né? A base do que é um bloco econômico, até porque o principal objetivo na formação de um bloco econômico é justamente esse, a questão de você ter uma união econômica, né? Estimular a livre circulação de mercadorias entre os países que são membros do bloco, ok? E tudo isso, então, tem um objetivo que é aumentar a quantidade de importações e exportações, fazer com que a economia se torne uma economia mais dinâmica, certo? E foi justamente isso que aconteceu após o final da Segunda Guerra Mundial. Vocês devem se lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada economicamente falando, né? Os países envolvidos ali no conflito da Segunda Guerra Mundial estavam passando por inúmeras dificuldades econômicas, né? Toda a estrutura industrial desses países havia sido destruída durante o período da guerra, ou pelo menos boa parte, né, do seu aparato industrial. Então, foi um momento complicado onde os países precisavam se reerguer desse processo, né, desse período pós-guerra. A gente teve ali o auxílio dos Estados Unidos com o Plano Marshall. A gente já chegou a falar sobre esse assunto em algumas aulas anteriores, né? Só que somente o Plano Marshall não seria o suficiente para tirar a União Europeia, a Europa, no caso, né, dessa condição difícil pós-Segunda Guerra. Então, o que começou a acontecer é que alguns países começaram, então, a se organizar em termos de bloco, tá? Para ampliar o comércio e privilegiar o comércio entre si, fortalecendo, então, as relações econômicas entre os países europeus. O que a gente analisa, né, e o que a gente observa em termos de surgimento do bloco econômico europeu está nesse bloco aí chamado de Benelux. Tá? O que é o Benelux? O Benelux foi a união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses três países, então, eles se unem, tá certo? E vão começar a privilegiar o comércio entre si. Isso em 1944, quer dizer, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, esses países já começavam, então, a se organizar para fortalecer as suas relações econômicas, suas relações comerciais, e daí, então, partir para uma nova, para um novo dinamismo econômico. Até então, a gente não havia, né, nenhum outro exemplo de bloco econômico no mundo. Eles, então, vão inaugurar essa modalidade de formação em bloco, né, privilegiando, então, o comércio entre si. Ok? Então, a gente pode dizer que o Benelux é um embrião da União Europeia. Né? A partir daí, essa relação comercial entre esses três países, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, começou a dar tão certo que isso começou a chamar a atenção de outros países dentro da Europa. E perceberam, então, que essa aproximação comercial, onde eles reduziam tarifas alfandegárias e, então, privilegiavam o comércio entre eles, daria boas possibilidades de ampliação do comércio entre os países europeus e, consequentemente, fariam com que eles conseguissem sair de forma muito mais rápida da crise que se haviam se inserido, né, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a partir mais ou menos da década de 50, alguns outros países começam, então, a se organizar, a ter uma maior organização
a ter uma maior integração econômica, tá? E aí surge, então, um novo bloco econômico, né? Talvez, na verdade, era, de fato, a evolução do que teria sido o Benelux ali, naquele primeiro momento, que foi a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como SECA, tá? Bom, pelo próprio nome aí diz, né, já dá para a gente identificar aí que havia ali, obviamente, uma intenção de fortalecer o comércio, principalmente de carvão e de aço dos países, então, que se tornariam membros desse novo bloco econômico. Tá? Por que carvão e por que aço? Né? Por que essas duas matérias-primas aí seriam tão importantes para a reconstrução europeia? Bom, carvão porque boa parte da energia gerada na Europa, até hoje, através de usinas termoelétricas. E o carvão ele é muito utilizado nesse processo de geração de eletricidade, né? Por combustão do carvão. Então, você tem a geração de usinas, a criação de usinas termoelétricas para a geração de eletricidade. Então, o carvão ele tinha um papel importante, que era a geração de energia. E o aço na questão da reconstrução da Europa. Né? O aço, então, ele era muito importante para a reconstrução do aparato industrial, para a reconstrução do aparato naval, enfim, o aço, então, da construção civil. Então, o aço ele tinha um papel importantíssimo ali. Claro que se o carvão e o aço passassem a ser comercializados por um preço muito menor, isso estimularia e ajudaria nesse processo de reconstrução da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. E foi justamente isso que aconteceu. Tá? Num primeiro momento, o aço e o carvão, mas obviamente que outros produtos vão entrar aí na lista dos produtos a serem comercializados com esses países aí membros da então SECA, tá certo? Então tá ali, ó, além da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que já faziam parte do Benelux, são incorporados aí novos países juntos a esses três que iniciaram ali. Então, por exemplo, como França, a Itália e a Alemanha Ocidental, elas entram, então, dentro desse conjunto, formando, então, a SECA. Tá? A Alemanha Ocidental, porque até então a Alemanha ela ainda estava dividida, né? Aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ok? E aí o objetivo, né, propriamente dito, era justamente modernizar a produção, reconstruir o mercado de carvão, de cobre, minério de ferro, aço, né, demais derivados aí, fortalecendo a indústria siderúrgica, fortalecendo a reconstrução da economia europeia. Então isso começou a ter um papel muito importante, né, na reconstrução da Europa, a criação primeiro do Benelux e logo na sequência a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ok? Muito bem. Lembrando que a SECA ela foi criada, né, através lá da assinatura do Tratado de Paris, isso em 1951, só para ficar registrado aí. Beleza? Muito bem. Então, a gente precisava revitalizar a indústria de base na Europa, né? Mais uma vez, era um processo de reconstrução desses países e, obviamente, que o objetivo ali era impulsionar a recuperação de outros ramos industriais interligados, quer dizer, não era só mesmo a indústria de base, não era só a indústria siderúrgica, nem a indústria metalúrgica, mas todos os outros ramos industriais que dependiam desses dois tipos de indústria, né? Como, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria de construção naval, que dependem efetivamente, né, da produção de aço, por exemplo, das usinas siderúrgicas. Então, a partir do momento que você fortalecia essas indústrias de base, você também estava fortalecendo, você estava fortalecendo a reconstrução também de outros setores industriais que também importantes para a geração de emprego, né, para a ampliação do mercado de trabalho e também para a questão do consumo. Né? Então, a partir do momento que começa a haver uma geração maior de emprego devido à revitalização desses setores industriais, aumenta também o consumo e, obviamente, que a economia volta a crescer. Tá?
A questão da criação da SECA aí também tinha uma questão de criação e modernização das infraestruturas produtivas, principalmente o setor de transporte, por exemplo, né? Através de hidrovias e ferrovias, importantíssimo para você ter esse fluxo de mercadorias entre os países europeus, estimulando esses fluxos de mercadorias, assim como a criação e o fortalecimento do mercado regional europeu, né? Dar prioridade ao comércio e ao mercado entre eles, entre os países europeus. Ok? Muito bem. Essa experiência, né, de formação de bloco, primeiro com o Benelux, depois com a comunidade do carvão e do aço, vai render frutos, né? E isso cada vez mais vai estimular outros países a estarem querendo entrar e querendo participar desse bloco econômico. E aí, obviamente, que com mais países querendo fazer parte e com mais países aderindo a essa nova realidade comercial e econômica, o bloco ele cresce em tamanho. E aí, a partir de 1957, agora com a assinatura de um novo acordo, né, de um novo tratado, chamado Tratado de Roma, surge então o que a gente chama de Mercado Comum Europeu. Então, o que é o Mercado Comum Europeu? Já é uma fase mais ampla desse bloco econômico. Então, ele começou lá com o Benelux e com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? Que eram basicamente ali zonas de livre comércio, uniões aduaneiras, né? Que são fases que os blocos econômicos, fases pelas quais ele passa, tá? São as fases iniciais, onde basicamente o que você tem ali são livres circulações de mercadorias, né? Você tem redução das tarifas alfandegárias, dos impostos, para poder estimular a exportação e a importação de mercadorias. Então, basicamente, um bloco econômico ele se resume a isso, pelo menos nessas primeiras fases aí, né? De zona de livre comércio e de união aduaneira. Essa próxima fase, a qual a gente vai comentar agora, que é a formação de um mercado comum, já prevê não mais só a questão da livre circulação de mercadorias, mas também a livre circulação de capitais, a livre circulação de pessoas, por exemplo. Então já começa a se tornar um bloco econômico muito mais amplo, né, muito mais diversificado, com uma complexidade então muito maior. Não é tão simples assim você permitir que as pessoas passem a circular livremente entre os países membros do bloco econômico, porque isso implica em várias leis que passam que têm que ser alteradas, que têm que ser reformuladas, né? Então, agora as pessoas, por exemplo, com a criação do mercado comum europeu podem começar a trabalhar em outros países, né? Morar em um país e trabalhar em outro. Então, tudo isso permite, né, a criação dessa nova fase e permite uma ampliação ainda maior nessas relações comerciais e não vão se ater somente à questão das relações comerciais, porque passa a ter aí uma outra importância, não só econômica, mas também social, política, né? É uma fase muito mais ampla agora, essa nova fase chamada de mercado comum europeu, né? Inicialmente, os integrantes do mercado comum foram os mesmos da SECA, né? Havendo adesões posteriores. Então, quer dizer, naqueles 6 países iniciais que compunham a SECA, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha Ocidental, tá? A partir de determinadas épocas, alguns outros países, então, vão começar a participar do bloco. Então, por exemplo, a Grã-Bretanha, a Dinamarca e a Irlanda, a partir de 1973, se inserem aí dentro desse contexto de mercado comum europeu. A Grécia já vai ser inserida aí a partir de 81 e Portugal e Espanha a partir de 86. Somando, então, todos esses países aí, os 6 que já existiam e mais esses 6 que passam a entrar a partir dessas datas aí, então a gente passa a ter o que a gente chama então de Europa dos 12, né? Os 12 países então que vão formar o que a gente chama de mercado comum europeu. Então aí no gráfico não, desculpa, no mapa, vocês conseguem observar justamente esse processo de expansão do bloco, né? Iniciou-se lá
com a Europa dos seis, né, da qual faziam parte aqueles países iniciais do Benelux, mais os países da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lá em 57, então aquele grupo lá de países, né? Já em 73, mais três países aí, né? O Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Irlanda e a Dinamarca, a Grécia em 81 e 86, Portugal e Espanha, então formando então a Europa dos 12. A gente vai ver então mais para frente que essa Europa ela vai se expandir, né? A gente depois vai ter a Europa dos 15, a Europa dos 25 e mais recentemente os 27 países que fazem parte, só que não mais agora mercado comum europeu, já como União Europeia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, tá? Então, até 1986, 12 países faziam parte desse grande bloco econômico que então se configurava até esse momento, que era o mercado comum europeu, tá? Dentro do mercado comum europeu também surgiam outros blocos com outros interesses, como, por exemplo, a Euratom, que é um bloco que surgiu, mas com um objetivo muito específico, né, que tinha a ver justamente com a questão do domínio da fonte de energia atômica, por exemplo, né, a produção de energia nuclear. E aí criou-se a chamada Comunidade Europeia da Energia Atômica, da qual alguns países então faziam parte, cujo objetivo era facilitar o acesso à produção de energia nuclear, né, barateando os custos dessa produção dessa energia. Como eu falei com vocês lá anteriormente, a Europa ela se destaca na produção de energia elétrica, principalmente por usinas termoelétricas. A partir desse período aí, década de 60, década de 70, a gente vai perceber, por exemplo, a utilização da energia termonuclear, né? Então, a energia nuclear como fonte geradora de energia elétrica, né? Até para não depender apenas das usinas termoelétricas, começam a surgir as usinas termonucleares, e aí um grupo de países vão se reunir para estabelecer acordos, firmar acordos econômicos para poder facilitar, né, a produção desse tipo de energia. Tá? Bom, a partir do Tratado de Roma, lá que deu origem à criação do mercado comum europeu, havia então uma intenção de integração não só econômica, mas também uma integração política. E como eu falei, a questão da livre circulação de mercadorias, mas também a livre circulação de capitais e também a livre circulação de pessoas. Vai ser uma outra característica importante do mercado comum europeu. Esse processo de integração ele visava aí, né, a criação de três instituições bem distintas, mas com um papel importante dentro do bloco. Primeiro, a criação de um conselho de ministros. O que significava isso, né? Seria um órgão máximo do bloco econômico, composto por ministros do exterior dos estados integrantes. Então, quer dizer, cada país tinha um integrante, tá certo? Um ministro das relações exteriores, e que então representariam cada um desses países aí. Isso tinha um papel importante porque cada um deles ia assumir a presidência do bloco. E essa presidência ela é rotativa, né? Então, a cada 2 anos, a cada 3 anos, você muda a presidência do bloco, então assume um novo representante aí de um novo país, ok? A Comissão Europeia, que era encarregada ali da gestão cotidiana dos assuntos do bloco, tá? Questões comerciais, questões de legislação, e a questão da criação de um parlamento europeu, onde iriam então se criar determinadas leis, né? Tinha uma função legislativa de criação de leis que valeria então para todos os países membros do bloco. Tá? Então essas três instituições criadas aí dentro do bloco do mercado comum europeu passam a ter então uma função muito importante na estruturação do bloco e no crescimento, no próprio crescimento e avanço desse bloco econômico. Tá? Bom, num determinado momento, né, você tinha também outros blocos econômicos que se formavam ali concomitantemente, né, ao mesmo tempo, com o mercado comum europeu. Esse era o caso, por exemplo, ali da Associação Europeia de Livre Comércio, da qual faziam parte ali alguns países
nórdicos, como, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, etc., assim como a Áustria, Suíça, Irlanda e também Portugal. Tá? E aí, se a gente observar bem, por exemplo, né, a Associação Europeia de Livre Comércio, mais Comunidade Econômica, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mais Mercado Comum Europeu, mais Euratom. Então, quer dizer, existiam vários blocos ali com várias características diferentes dentro da Europa. E aí o que vai se chegar à conclusão é o seguinte: por que não unificar isso tudo, né? Unir tudo isso dentro de um bloco maior. E foi exatamente isso que aconteceu, dando origem aí ao que a gente chama de Comunidade Europeia, né? A Comunidade Econômica Europeia, CEE. Então, depois do mercado comum europeu e a unificação desse mercado comum europeu com vários outros blocos que existiam até aquele momento ali, vai se formar então um novo bloco, né? Pelo menos com uma nova denominação, vai passar a se chamar então de Comunidade Econômica Europeia ou simplesmente Comunidade Europeia. Tá? Isso a partir de 1967. Tá bom? Bom, essa Comunidade Econômica Europeia ela vai vigorar aí até o final da Guerra Fria, início da década de 90, tá? Até que em 1992, aquele Tratado de Roma, assinado lá na formação do mercado comum europeu, passa a ser substituído pelo Tratado de Maastricht, tá? E aí, então, de fato, estava criada a chamada, então, União Europeia, que é o que a gente conhece hoje, né? Então, depois de Benelux, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, Mercado Comum Europeu, Comunidade Econômica Europeia, e agora, então, surge o que a gente chama de União Europeia. E a União Europeia não é só uma mudança de nome, tem também uma mudança aí de características, tá certo? Ela deixa de ser apenas uma zona de livre comércio, de uma área de livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas, para se tornar também uma área onde você passa a ter, por exemplo, a existência de uma moeda única, que no caso da União Europeia é o euro, tá? E também o surgimento de um parlamento único, onde essas legislações que vão passar a ser criadas têm uma importância ainda maior para todos os países membros do bloco. Tá legal? Bom, então a partir de agora o que a gente passa a ter não é mais um mercado comum, o que a gente passa a ter agora é uma união econômica e monetária, então dando origem ao que a gente chamou aí de União Europeia. Tá? Objetivos principais a partir da assinatura, né, desse tratado, que é o Tratado de Maastricht, foram os seguintes. Primeiro, reforçar a legitimidade democrática das instituições, né? Melhorar a eficácia das próprias instituições, então quer dizer, tornar o bloco mais eficaz, tornar o bloco, né, e todas as instituições que faziam parte do bloco, legitimá-las de forma mais democrática, tá? Instaurar uma união econômica e monetária, e aí a gente entende que é a criação de uma moeda única, tá? Desenvolver a vertente social da comunidade, então quer dizer, não é só mais uma preocupação somente econômica, mas também tem uma preocupação de cunho social, né? A formação do bloco. Instituir uma política externa de segurança comum, né? Então a gente começa a observar a questão aí das fronteiras, por exemplo, né? E centralizar políticas relacionadas à imigração. Então, já na década de 90, já começava a ter uma preocupação grande aí com relação à imigração dentro da União Europeia, e a gente vai perceber que esse é um assunto que daqui para frente ele vai se tornar cada vez mais importante. Tá bom? Muito bem. Processos recentes, desculpa, processos recentes de expansão da União Europeia, a gente comentou ali há pouco tempo, a gente falou ali até a Europa dos 12, né? A partir de 1995, por exemplo, já surge a chamada Europa dos 15, com a participação agora também da Suécia, Finlândia e Áustria, a partir de agora, tá?
A entrada de alguns países de forma mais tardia tem a ver com o contexto geopolítico, né? Porque até então, durante o período da Guerra Fria, os países que estavam ali no leste europeu e estavam ali sob a influência da União Soviética, é claro que esses países não faziam parte ou nem sequer eram cogitados para poder fazer parte ali do mercado comum europeu, da comunidade europeia, né? A partir do fim da Guerra Fria, esses países então vão começar então a negociar a sua entrada no bloco. Isso vai acontecer um pouco mais na frente, né? Já em 2004, dá para ver ali no mapa, mais 10 países vão entrar ali, países esses que faziam parte do antigo bloco europeu, como, por exemplo, a Estônia, a Lituânia, por exemplo, né? Em 97, com o Tratado de Amsterdã, a questão da livre circulação de pessoas, ela passa, então, a ter um papel importante aí a partir desse momento no bloco, tá? E o Tratado de Nice, já em 91, Carta dos Direitos Fundamentais vai ser criada, principalmente prezando aí pela definição aí de direitos de cidadania, os países que faziam parte da União Europeia, né? Então, a partir da formação da União Europeia, a gente tem, de fato, ali a questão do surgimento da moeda única, né? A gente tem ali a unificação monetária, criação do euro. Em 2004, a União Europeia ela passa a realizar mais uma expansão, essa a gente comentou agora, né? A questão da Europa dos 25, 10 países que anteriormente faziam parte lá daquele bloco do leste europeu, do lado socialista da Europa, e que agora vão passar a fazer parte da União Europeia, né? Ali eu já tinha citado alguns deles, como Estônia, Letônia, Lituânia, mas também Polônia, Hungria, República Tcheca, são alguns dos países então que começam a fazer parte também agora a partir desse momento do bloco, além de países insulares ali do Mediterrâneo, né? As ilhas ali como Chipre e Malta, que também vão passar a se inserir a partir desse momento ao bloco europeu, tá? Então ali a partir de 2004, né? Esse alargamento aí, que é o quinto alargamento. E aí a gente ainda teria mais um sexto alargamento e um sétimo alargamento agora em 2013, que foi o último, a entrada ali da Croácia, vocês podem observar ali no mapa. E no sexto alargamento, ali em 2007, a presença da Romênia e da Bulgária, que também passam a fazer parte do bloco. Então, quer dizer, hoje nós temos aí um conjunto de 27 países membros, tá? Existem mais alguns outros países que querem fazer parte do bloco econômico, como é o caso, por exemplo, ali da Turquia, né? Vocês podem observar ali que a Turquia ela não faz parte do bloco, ela já se candidatou, além da Turquia, a Sérvia também, Montenegro, mais 2 países que se candidataram, tá? À adesão. A Albânia, a antiga República da Iugoslávia, da Macedônia também, tá? Mas estão aguardando aí. Só que a questão da Turquia ela é mais interessante, porque a Turquia ela já deseja fazer parte da União Europeia, né, há muito tempo, já desde a década de 80. Só que desde esse período a Turquia ela é meio que deixada de lado, por várias razões, tá? Uma primeira é a seguinte, vocês podem ver que a Turquia ali, uma pequena parte da Turquia está presente, né? Que esse pedacinho aqui, ó, pequena parte da Turquia está dentro do território europeu, isso aqui é considerado território europeu, mas a maior parte da Turquia, que está todo esse outro território aqui, ó, isso aqui é considerado território asiático. Então, o que acontece? Para muitos países europeus, eles não consideram a Turquia como um país europeu. Então, por não ser um país europeu, tá? Então, ele já de cara não poderia fazer parte do bloco. Só que existem outros motivos para que se negue a entrada da Turquia no bloco, tá? E algumas das questões são essas que a gente vai ver aí agora. Primeiro, acusações, né? Os países europeus acusam o governo turco, os vários governos turcos que se sucederam aí nos últimos anos, de violação dos direitos humanos. Então, o governo turco, em várias oportunidades, ele viola práticas de direitos humanos, então isso acaba sendo um motivo para não aceitar, ou pelo menos para dificultar a adesão da Turquia ao bloco.
Outra questão é níveis de vida econômico, né? A economia turca ela é uma economia bem inferior à economia de outros países ali que já fazem parte do bloco. Então, a entrada da Turquia nesse momento iria causar ali um problema, já que para que esse país possa entrar no bloco, ele tinha que estar no nível econômico um pouco maior, tinha que ter um nível de desenvolvimento econômico um pouco mais avançado. Mas tem uma outra questão que talvez seja a principal, né? Apesar dos europeus não falarem disso abertamente, mas é o fato de que a Turquia é um país de maioria muçulmana, né? A principal religião da Turquia é o islamismo. E o medo da entrada da Turquia ao bloco é que, como a Turquia ela não tem um rígido controle de suas fronteiras, os países europeus têm um certo, desculpa, eles têm um certo receio de que grupos terroristas islâmicos encontrem facilidade de entrar na Turquia e, uma vez a Turquia fazendo parte do bloco europeu, né, da União Europeia, eles teriam facilidade, então, de chegar também até outros países ali para a prática de atos terroristas. Então, existe essa questão com relação à religião muçulmana, a religião islâmica, a questão de terroristas dentro da Turquia. Nos últimos anos, de fato, aconteceram alguns atentados terroristas dentro da Turquia, o que reforça aí, né, a rejeição dos países europeus para a entrada da Turquia no bloco econômico. Tá? Bom, mas não é só a questão política que afeta os países europeus. A gente sabe que o nível de desenvolvimento econômico desses países é muito diferente, né? A gente pode identificar dentro da União Europeia um conjunto bem significativo de potências econômicas, que é o caso da Alemanha, da França e da Inglaterra, né? Do Reino Unido, de uma forma geral. E nos últimos anos, as crises econômicas que aconteceram no mundo e que, de certa forma, afetaram também a União Europeia, isso provocou graves problemas para vários países do bloco, para o bloco de uma maneira geral, né? Porque a partir do momento que uma crise econômica afeta um grupo de países, isso acaba atingindo a todos os membros do bloco econômico, tá? E talvez a crise de 2008 tenha tido um impacto muito maior aí nos países europeus, né? Foi uma crise econômica que teve início lá nos Estados Unidos, lembram? A gente comentou sobre isso em algumas aulas anteriores, a crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, então isso acabou afetando outros mercados e outros países, afetou a Europa, né? E afetou um grupo bem específico de países. Países esses que estavam passando já por problemas econômicos, vinham aí de uma diferença econômica significativa para os países mais desenvolvidos do bloco europeu, e aí a crise afeta em cheio, né, países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e também a Espanha. Tá? Até por isso, esse grupo de países aí, por ter entrado numa grave crise econômica, e isso acabou arrastando os demais países europeus para esse momento de crise. Né? E no momento ali de ironia, até mesmo da imprensa inglesa, né? Até porque os ingleses se colocam mesmo numa condição de superioridade dentro do bloco econômico, dentro da União Europeia, eles começaram a chamar esses países que passavam por essa crise mais grave dentro da União Europeia, chamá-los de pigs, né? Daí pegava a inicial de cada um desses países e se referia, né, a esses países como os porcos da economia europeia, né? Um termo pejorativo, né? Para tratar da economia portuguesa, italiana, da Irlanda, da Grécia e também da Espanha, tá? Esses países passavam aí por momentos gravíssimos, né, de geração de emprego, índices de desemprego altíssimos, uma economia pouco atraente, pouco desenvolvida, uma economia muito atrelada ao desenvolvimento econômico dos países mais ricos do bloco europeu. Então, quando chega a crise acerta em cheio esses países aí, tá? Então dá para perceber aí, por exemplo, né, que esses países eles tiveram um endividamento enorme. Dívida em relação ao PIB,
Então, por exemplo, Portugal, 73% do PIB em termos de dívidas, né? Os mais afetados aí, dentro desse período da crise de 2008, foram, sem dúvidas, Itália e a Grécia, que passaram aí por momentos muito complicados, né? Você teve ali um aumento muito grande do gasto público, né? Então, você tinha esses países com dívidas muito grandes junto ao Banco Europeu, e quando chega a crise, então, e esses países tinham que pagar altos juros, né? Em função ali de todo o problema que aconteceu, e isso acabou derrubando a economia desses países, né? O que a gente pode observar é que essa crise ela não se concentrou apenas nesses países, né? Mas também começou a avançar em direção a outros países, e não só países do bloco europeu, mas também países de fora do bloco europeu e que fazem parte ali da periferia imediata da União Europeia. E aí a gente tem ali a, adesão não é o termo correto, né? Mas foi inserido ali dentro do conjunto de países ali dos PIGs o próprio Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, e porque a crise econômica ela acaba chegando até o Reino Unido, e também mais tarde a própria imprensa inglesa começa a se referir a um outro conjunto de países europeus e fora da Europa, da União Europeia, né, que também então, passavam naquele momento por uma grave crise econômica. Então esses países foram chamados de stupids, e aí você tem a presença ali da Espanha, da Turquia, da Grã-Bretanha, quer dizer, a Turquia não fazia parte, não faz parte da União Europeia, mas estava incluída dentro desse conjunto de países afetados pela crise, né? Portugal, Itália, Irlanda e até mesmo Dubai, né? Lá no Oriente Médio, incluído aí dentro desses países que os mais afetados por essa crise aí pós 2008, tá? Bom, principais consequências da crise que afetou ali a União Europeia. Principais consequências, fuga de capitais. Então, muitos investidores que tinham investimento nas bolsas de valores dos países europeus pegam esse dinheiro e tiram esse dinheiro dali e passam a investir em outros países, né? Inclusive em países emergentes. Nesse período, por exemplo, a crise de 2008 ela não afetou tanto o Brasil, né, nesse momento aí. Então, por exemplo, o Brasil recebeu grandes investidores a partir desse período aí, né? Até porque esses investidores tiraram dinheiro da União Europeia e passam a investir em outros países, como na época, né, China, Rússia, Brasil, Índia, os países dos BRICS, por exemplo, tá? Escassez de crédito, né? Bancos, então, começam a reduzir a oferta de crédito, né? Porque eles acham, obviamente, que os países não iam ter condições de pagar, então eles não vão emprestar dinheiro. Aumento do desemprego, claro, porque no momento econômico recessivo, de recessão, muitas empresas falindo, então isso aumenta, né, o desemprego. Queda ou baixo crescimento do PIB, tá? Inevitavelmente com redução da produção industrial, redução do comércio, aumento do desemprego. Obviamente que as pessoas vão consumir menos, e consumindo menos, o PIB ele cresce menos. Contaminação da crise para países fora do bloco, né? A gente acabou de falar sobre isso. E descontentamento popular com medidas de austeridade. Professor, o que são medidas de austeridade? Medidas que são adotadas para poder conter a crise, tá? Na maioria das vezes, essas medidas de austeridade acabam afetando diretamente a população. Como assim, professor? Porque são medidas de corte de gastos públicos, por exemplo, né? Redução dos investimentos em saúde e educação, por exemplo, aumento do desemprego, né? Então as empresas vão passar a demitir mais os funcionários, inclusive funcionários públicos, por exemplo, né? Há um aumento muito drástico da inflação, então tudo isso vai afetar a população de forma bem significativa, tá?
não só pela crise de 2008, mas por vários outros motivos, né? Dentre eles a questão da própria imigração, que a gente falou lá anteriormente na nossa aula. Em 2016, já até mesmo antes disso, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele pensava em se retirar do bloco. Qual o principal motivador da saída, né? O que as pessoas, o que a população do Reino Unido, de uma maneira geral, questionava na participação do bloco? É porque como a União Europeia, né? Como o Reino Unido fazia parte da União Europeia, esse controle de fronteiras ele acabava que não era tão rigoroso, ou pelo menos o Reino Unido ele não tinha tanta autonomia nesse controle de fronteiras. Então, por exemplo, no momento onde se via o aumento do número de imigrantes nos países europeus, né, vindos da África, né, do norte da África, vindos do Oriente Médio, ali, da Ásia, questão de conflitos civis, né, de guerras civis, como, por exemplo, a guerra na Síria, né, vários conflitos, várias guerras civis na Europa, na África, tudo isso começava a estimular o desemprego, fome, miséria, tudo isso estimulava essa população do norte da África e da Ásia a migrar em direção à Europa, né, em direção à União Europeia. E como não havia, né, uma certa liberdade, porque o Reino Unido impedisse a entrada desses imigrantes, porque havia um acordo de que cada país do bloco receberia esses imigrantes, então um dos motivos que levaram a população a rejeitar a União Europeia, a sair da União Europeia para poder controlar suas próprias fronteiras, justamente um dos motivos foi esse, a questão da imigração. E aí um plebiscito foi realizado lá em 2016, por uma pequena margem, mas superioridade ali, né? 52% da população de todo o Reino Unido, né? Incluindo ali Inglaterra, País de Gales, Escócia, votaram então pela saída do bloco. Então, isso em 2016, né? Esse processo de saída ele foi longo, até agora, início de 2020, né? Ele estava sendo preparado, essa saída do Reino Unido da União Europeia, e essa saída então ficou conhecida como Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia. É claro que isso tem consequências, né? Vamos primeiro ver aqui os motivos, né? O que levou à saída. Primeiro, a crise econômica europeia, que a gente falou lá anteriormente. Um dos motivos ali, porque em função como a crise afeta alguns países europeus e essa crise acaba se expandindo em direção a praticamente todos os países europeus, né? Então, um dos motivos para que o Reino Unido quisesse sair foi justamente esse, né? Se eu não tivesse no bloco, talvez não tivesse sofrido tantos efeitos da crise, ou pelo menos isso era o que se argumentava na época. Promessa de aumento de investimentos em saúde, né? Era um dos motivos dos que defendiam a saída do Reino Unido, era que, sobrando recursos, aí eles poderiam investir isso na área da saúde. E aumento do controle sobre as políticas migratórias, que foi o que a gente acabou de falar aqui, talvez o principal motivo da saída ali, o desejo da população de saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. E, como eu falei, existem consequências, né? A própria desvalorização da Libra, né? Já que ela, por sair do bloco, então, as relações comerciais agora elas são diferentes, você não tem mais as vantagens que se tinha quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia. Então, por exemplo, se o Reino Unido quiser comercializar com algum país da União Europeia, ele não vai ter as mesmas vantagens de redução de tarifas que tinha quando ele fazia parte do bloco, né? Então, isso é uma consequência direta. Várias empresas começam a sair, né, do Reino Unido e passam a se instalar ali na Holanda e na França, por exemplo. Falta de mão de obra na construção civil, já que você vai ter uma redução na entrada de imigrantes, claro que isso vai afetar naquele setor onde os imigrantes eles trabalhavam em maior quantidade, né? E fora a questão do comércio, né? Da livre circulação de mercadorias, da livre circulação de pessoas. Muitas pessoas que moravam, por exemplo, na Inglaterra, em Londres, e trabalhavam ali em Paris, na França,
né? Isso vai ter uma complicação, porque agora você não tem mais essa livre circulação. Então, são muitas as consequências, né? Talvez a população do Reino Unido não tenha pensado bem quais seriam essas consequências, né? Como a população do Reino Unido é uma população da Europa, de uma maneira geral, uma população muito envelhecida, né? Número de idosos muito grandes, e foram eles que acabaram decidindo, né? Os jovens, por exemplo, né? Já a maior parte dos jovens não queriam a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, isso teve um impacto muito grande e vai ter um impacto muito grande na oferta de empregos a essa própria população mais jovem, né? Bom, é isso, né, gente? Então, o que, que acontece? É um assunto bem amplo, né? Espero que a gente tenha conseguido aqui abordar os principais aspectos, né, da formação da União Europeia. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, façam os exercícios, né? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.